Existem algumas expressões, palavras, que não eram normalmente ouvidas no nosso dia a dia, pelo menos não com tanta frequência quanto hoje, mas que passaram a nos invadir os ouvidos. Eu não vou citar expressões ligadas a tratamentos ou medicamentos que tomam conta da mídia em tempos de pandemia. E também não vou citar nenhum exemplo ligado à situação política e econômica, pois isso não seria novidade. Já ouvimos há muito tempo falar de direita, esquerda, centrão, corrupção, traição, entra ministro, sai ministro, conchavo, aumento de preço, cenários, alta de dólar e tantas outras coisas que têm nos deixado doido e, ao que parece, sem nenhuma luz no fim do túnel. Mas isso é outra coisa e não é isso que Deus tem para nós hoje. Mas, por exemplo, a expressão comorbidade, pelo menos para mim, que não sou ligado à área de saúde, essa expressão é nova. Nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Você sabia que podem ser de 3 tipos: patogênica, diagnóstica e prognóstica? Pois é, complicado, né? Mas vejam, pelo que li, comorbidade é simplesmente a ocorrência de 2 ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo, e que uma das características da comorbidade é que existe a possibilidade de as doenças se potencializarem mutuamente, ou seja, uma provoca o agravamento da outra. Quando eu estava pesquisando sobre o assunto, essa questão de comorbidade, me deparei com um artigo que me saltou os olhos na hora. O artigo trazia o seguinte título: como o Covid-19 influencia no aumento de divórcio e violência doméstica. No caso, este artigo dava conta de que, como se já não bastasse estarmos vivendo um momento de tensão devido à pandemia, outras notícias também estão gerando preocupação. É o caso do número de divórcios e violência doméstica terem disparado com a quarentena. Bem, não sei se vocês sabem, mas em alguns lugares da China, os divórcios atingiram um número recorde no último mês. Apontam um aumento de 35%. Veja, isso é assustador. Mas você sabia que no Brasil a quarentena já provocou um aumento de quase 9% no número de denúncias de violência contra a mulher? Os dados são do Ligue 180. No Paraná, até agora, houve um aumento de 15% nos registros de violência doméstica, enquanto no Rio de Janeiro os números cresceram em 50%. Infelizmente, o prognóstico é que os divórcios aqui no Brasil seguirão também a mesma toada daquilo que já aconteceu e está acontecendo na China. Tanto os divórcios quanto a violência doméstica já existiram antes da quarentena. No entanto, tais picos evidenciam alguns dos efeitos colaterais do isolamento social, medida que faz com que as pessoas fiquem mais em casa e os conflitos familiares se intensifiquem. Juntando as coisas, não é preciso ser nenhum gênio para, num raciocínio lógico, perceber que o resultado violência doméstica e divórcio não pode ser atribuído tão somente ao isolamento social, a chamada quarentena que obrigou as famílias a se confinarem em suas casas. Pois se assim fosse, o resultado seria muito mais grave e estaríamos atribuindo, mesmo que indiretamente, a um vírus um poder que ele não tem.
Por sinal, agora tudo parece que virou culpa do coronavírus. Mas daí podemos concluir também, e também não é preciso ser nenhum gênio para isso, que o resultado violência doméstica e divórcio apareceu e acentuou-se com o isolamento social e a quarentena em razão de algo que poderíamos chamar de uma espécie de comorbidade dentro das famílias. Ou seja, a doença, violência e divórcio se manifestou de forma acentuada dentro das casas em que já haviam doenças, problemas pré-existentes, comorbidades, inclusive que sequer muitas famílias sabiam que tinham. Quantos hoje podem ter sua saúde comprometida pelo coronavírus por comorbidades? Problemas cardíacos que não sabiam que tinham, quadro agravado em face de diabetes que sequer sabem que possuem. Existem algumas determinadas condições ou acontecimentos que em nossa saúde simplesmente nos baixam a imunidade. Na família não é diferente. Aspectos que tratados em que na família potencializa a crise em face de isolamento social e muitos outros problemas que com certeza se acentuam com isso. Quantas famílias simplesmente não resistem a uma crise financeira, mas nunca sequer pensaram sobre isso? Quantas famílias já não conseguem se olhar, mas nunca enfrentaram esse fato simplesmente porque não se encontravam até então, mesmo morando na mesma casa? Quantas famílias simplesmente não se conhecem, mesmo morando debaixo do mesmo teto? Veja, Salomão lá em Provérbios 27:17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Ora, quando a gente visualiza a cena de ferro afiando ferro, logicamente nós imaginando dois ferros se chocando, pelo que não é difícil que por vezes esse atrito chegue a ocasionar faísca. Você já viu ou imaginou essa cena de ferros se chocando com ferro? Mas perceba, isso tem um objetivo, como ressaltou Salomão. O objetivo é de trazer aprendizado, ou seja, assim como com a choque da lâmina da espada se alcança o melhor fio e se adequa melhor ao objetivo que se destina, o choque entre pessoas diferentes também podem torná-las melhores, mas também oferece risco. Isso em termos de família se dá com uma coisa chamada convivência, e temos que conviver. A convivência em família hoje é algo complicado demais. Muitos sequer sabem o que é. Essa semana eu estava ouvindo nesses dias uma canção muito antiga do Padre Zezinho, que me cercou a infância, uma canção chamada Utopia. Nessa canção, o autor retrata as lembranças do tempo de criança, o aconchego do lar e a cena de um final de tarde em que tudo se aquietava, a família se ajeitava no alpendre a conversar. A canção diz que os pais não tinham escola nem dinheiro, que faltava tudo, mas o importante não faltava: o sorriso e o olhar. O pai, mesmo chegando cansado, um a um ele afagava, perguntava para a mãe quem fizera estripulia, a mamãe os defendia e tudo aos poucos se ajeitava. Quando o sol se punha, traziam uma viola e daí todos pediam para o papai, mesmo rouco, desafinado, cantar com eles. O tempo passou, tudo mudou, e o autor termina a canção assim: há tantos filhos que bem mais do que um palácio
gostariam de um abraço e de um carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Sabe, o corre do dia a dia, a agenda sempre apertada, a competitividade imposta como meio de sobrevivência, sem que nos dessemos conta, foi alterando o modelo vivido pelo vovô e pela vovó. E já não achamos tempo para sentar nas áreas ou em volta da mesa. Simplesmente encaminhamos mensagem no celular e nos desgastamos em videoconferências. Mas já não cruzamos o olhar, não sentimos o calor do abraço e nem cheiro. Amados, ninguém mais busca se afiar nas diferenças. Fogem num sinal de celular que se perdeu. Quando o assunto não lhe interessa, é um alô, 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 fala mais alto. Pronto. O sinal caiu com um apertar de um botão. Vemos roda em restaurantes, pessoas de corpo presente e mentes ausentes, cada qual ligado num celular. Hoje as portas dos quartos dos filhos estão sempre fechadas, cada qual na sua TV, cada qual no seu iPad. Só desce na hora do almoço e jantar e olhe lá, e sem nenhum horário certo. Amado, amada, vamos tentar aproveitar o cenário atual de pandemia, da existência de um vírus terrível, da necessidade de nos isolarmos enquanto família e com a família, para meditarmos um pouco justamente sobre a saúde de nossas famílias. Veja, não é de hoje que um dos principais alvos de ataque de Satanás é a família. E no caso, pelos dados compartilhados, ou seja, é fato, a família nunca correu tanto perigo como a que está correndo agora, justamente pelas comorbidades que acometem as famílias. Indiferença, desrespeito, subordinação, rebeldia, individualismo, enfim, desamor, afastamento do Senhor. Agora, veja, antes desse papo reto que eu quero ter com vocês agora, se você está aí com o coração apertado, achando que sua família está no limiar do perigo e que nem acredita numa solução, deixa eu lhe fazer uma afirmação muito, mas muito importante. Família perfeita na face da terra não existe e nem nunca existiu. No caso, o pastor Jeremias Pereira fala que família perfeita é igual a montanhas azuis, ou seja, nós só vemos de longe, pois quando chegamos perto, vemos que sua cor não é azul, que tem pedra, que tem buracos, ou seja, tantas e tantas imperfeições. Mas também tem muita coisa boa, tem árvores. Abram suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 2, nós leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, e em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesse pote para as suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados:
encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinham vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim se revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Texto conhecido, né? Vamos orar? Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações, manifeste o teu poder, transforma a nossa casa, o nosso lar, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Percebam, o verso 11, o último verso que lemos, nos aponta o seguinte: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, assim ele revelou a sua natureza divina. Ou seja, você já se perguntou por que será que Jesus começou seus sinais e milagres justamente num casamento, no nascimento de uma família? Deus tem compromisso com a família. Família é plano de Deus, a família começa com o casamento. No caso desta cena retratada e de cada frase proferida, podemos extrair lições preciosas de como viver em família. Quais são elas? A primeira lição que percebo é que Jesus deve ser convidado. A primeira constatação que fazemos no texto é a presença de Jesus no casamento. A presença de Deus já no nascimento da família. Ou seja, a primeira coisa que podemos destacar é que o casamento aqui contou com a presença de Jesus. Jesus foi convidado. Ele não entra de bicão. E entendam, queridos, Jesus é indispensável em nosso casamento, em nossa família, mas ele não entra de bicão. Você já convidou Jesus para entrar no seu casamento? Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Vejam, queridos, a relação entre um casal, a relação de família, se sustenta em uma aliança consolidada no Senhor. Amados, eu tenho percebido que muitos casamentos e famílias imaginam as relações sendo sustentadas por uma espécie de contrato. Quantos querem viver um contrato de casamento e daí se enganam? Sabe por quê? Porque em um contrato as partes estabelecem direitos e deveres, de modo que quando um não cumpre a sua parte, o outro se sente no direito de romper um contrato. Pasmem, vejo isto se repetindo até mesmo na relação entre pais e filhos. Por sinal, o que mais vemos hoje são filhos que se acham cheios de direitos. Papai, mamãe, preste atenção. Teu filho não tem direito da herança antecipada. Teu filho não tem o direito do celular novo. Teu filho não tem o direito ao acesso da internet. Teu filho não tem o direito à TV no quarto. Teu filho não tem o direito a ir dormir na hora que quer. Teu filho não tem direito ao tênis importado. Tudo isso são privilégios. E privilégios devem ser conquistados. Seus direitos são alimentação, acesso à educação, saúde. Por isso, eu te digo, parem de ficar refém. Um contrato é geralmente um acordo baseado em desconfiança, traçando as condições e consequências caso seja quebrado. Uma aliança não. Uma aliança é um compromisso baseado na verdade, assegurando a alguém de que a sua promessa é incondicional e boa para a vida. Um contrato é para interesse próprio e vem com responsabilidades limitadas. Ele estabelece um período
e de tempo da vida útil de certas mercadorias. Uma aliança não, uma aliança é para um benefício de outros e vem com responsabilidades ilimitadas, não tem data de validade, e até que a morte os separe. Um contrato pode ser quebrado com ou sem consentimento mútuo. Uma aliança é planejada para ser inquebrável. Talvez a cena mais tocante num casamento seja a troca de alianças. Visualize a troca da aliança. Entendam, meus queridos, é Jesus quem sustenta a aliança. Ou seja, todos acreditam que um casamento se consagra com o grande mistério de levarmos uma vida a dois. Como podem dois seres tão diferentes viverem juntos e dar certo? E no caso, refletindo sobre essa expressão, vida dois, percebi que aqui está o erro maior, inaugural, que tem causado tanta dor e sofrimento. Muitos aqui já devem ter ouvido muitas vezes eu recitar aquele versinho do Bastos Tigres, a aliança. Aliança, algema divina, as mais doces das prisões, uma prisão pequenina que encerra dois corações. Assim começa o texto, o poema. Na realidade, o poema em questão, bastante bonito por sinal, em detrimento de toda a sua beleza, traz já em seu primeiro verso um erro recorrente, posto que aponta uma aliança que encerra dois corações. No entanto, à luz da palavra de Deus, absolutamente impossível a vida a dois, a felicidade a dois, que um casal de duas pessoas, ou seja, impossível que a união de apenas duas pessoas seja capaz de produzir e trazer felicidade. Deixa eu explicar, para não ser confundido. Gênesis 2:24 diz assim: e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. Ora, temos aqui um primeiro problema, pois como pode dois se tornar apenas um? É impossível à luz da ciência, teoria da fusão e ou qualquer outro pensamento, ou seja, estamos diante de algo sobrenatural, maravilhoso e divino, ou seja, é uma afirmativa que só se sustenta na palavra e poder de Deus, nenhuma outra forma. O segundo problema é que todos buscam através do casamento a felicidade e acham erradamente que o casamento é fonte de felicidade. Ou seja, que a sua felicidade está no cônjuge, sendo muito comum expressões do tipo: eu casei para ser feliz, ou eu tenho o direito de ser feliz. Fico assim numa busca desenfreada por algo que não vai conseguir. No caso, o poeta Vicente de Carvalho, no poema Felicidade, afirma assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada, nem há mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que traz ansiosa e embravecida, e uma hora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos árvore milagrosa que sonhamos, toda arredeada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Assim, as pessoas buscam a felicidade onde ela não pode ser encontrada, na posse de bens materiais, busca de prazer, fama e tantas outras coisas, e acabam experimentando um grande vazio, ou seja, é uma sede que jamais será saciada. Vocês se lembram do diálogo de Jesus com a samaritana? O único que nos dá água que sacia é Jesus, fonte de toda felicidade. Então, não prometa felicidade para alguém, pois você não é dono dela, só Jesus é a fonte de toda felicidade. Ora, se sem Deus não conseguirmos ser um só, é sobrenatural, é milagre.
E sem a presença de Deus não há felicidade. A aliança não pode jamais encerrar apenas dois corações, mas sim três. Ou seja, o segredo do casamento está na aliança do casal com Deus, único triângulo amoroso que dá certo. O segredo da família está na aliança de pais e filhos com Deus, sempre Deus. Todas as manhãs, um senhor idoso pegava aquele ônibus lotado e descia em frente a uma clínica. Certo dia, uma moça que sempre observava a cena perguntou-lhe: "O senhor trabalha nessa clínica?" "Não", respondeu ele. "Minha esposa está internada aí e ela tem mal de Alzheimer." "Puxa, lamento muito. E como ela está?" "Não está muito bem. Estou com a memória bastante prejudicada. Já nem me conhece mais." "Mesmo assim, o senhor enfrenta este ônibus lotado todos os dias somente para vir visitá-la?" "Sim." "Mas se ela já não o reconhece mais, nem se lembra das coisas, por que o senhor vem todos os dias?" "Ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela." Isso é aliança. Isso é amor. Isso é casamento. Isso é família. A segunda lição que percebo é que temos que buscar um diagnóstico da situação sempre. Logo na primeira frase, o vinho acabou, temos um diagnóstico. Amados, percebam uma coisa: Jesus estava presente, mas isso não impediu do vinho acabar, pelo que isso nos revela que, mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa. Note que existia um problema, falta de vinho, mas a constatação do problema, falta de vinho, não sei se vocês perceberam, ocorreu por quem estava quase que fora da situação, no casamento, mas vendo, compartilhando. Isso também acontece conosco quando damos mais importância a questões do trabalho, não percebemos as coisas. Olhamos o trabalho, as finanças e não somos capazes de diagnosticar os problemas e as necessidades de nosso próprio lar, da nossa própria família. Sabe, é como quando, para podermos ter uma ideia geral da partida, precisamos olhar de cima, lá do alto da arquibancada. Queridos, além do que, é preciso sermos sinceros conosco mesmo e pararmos de fingir que está tudo bem quando não está. Temos que ter coragem de tratar pecado como pecado, temos de ter coragem para pedirmos socorro. Quantos vivem de fachada? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. O pior é que, além de não percebermos que o vinho está acabando, fazemos de conta que tudo está bem, quando na realidade é o inverso. O vinho representa a alegria, sendo de fundamental importância para o andamento da festa. Tomando esse símbolo, aprendemos que para o nosso relacionamento existem coisas indispensáveis: diálogo, a capacidade de rir um do outro, carinho, respeito, prazer na relação e a cumplicidade, entre outras coisas. A falta dessas características são sinais que o vinho está acabando e algo precisa ser feito para que o ciclo de destruição não se instale. A terceira lição que percebo é que devemos ouvir ao Senhor. Vejam, já na segunda frase, façam o que Ele mandar, temos uma orientação. Como seres humanos, temos dificuldade em ouvir a voz de Deus e acabamos por escutar apenas a nós, que diz: não perdoe, não esqueça. Ou quem sabe temos escutado as vozes da cultura da sociedade: termine esse relacionamento, comece um novo, esse teu pai é um retrógrado, tua mãe é chata, só pega no seu pé. Querido, querida, para fazer tudo o que Ele mandar, será necessário por vezes abrir mão da nossa própria vontade e se submeter ao senhorio de Cristo. Você está disposto a fazer tudo?
o que Jesus te manda? Isso é algo que só você pode responder. A quarta lição que percebo é que devemos obedecer ao Senhor. Vejam, na terceira frase, encham de água estes postes, e eles os encheram até a boca. É uma ordem à ação. Aqui é muito importante. Vejam, a água foi colocada em talhas de pedras que se destinavam à purificação. Pois bem, isto é muito simbólico e traz um significado muito importante, pois tem relação direta com o Espírito e a Palavra de Deus. Ora, nós já sabemos que Paulo, ao falar do marido e esposa, também se refere à sua igreja, lá em Efésios 5, que somos nós, apontando que seremos purificados pela palavra. Efésios 5, 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, fica claro aqui que o milagre acontece com a atitude de nos enchermos da verdade, nos enchermos da palavra de Deus, e percebam, é para nos enchermos até a boca. Você pode me perguntar, mas quanto teremos desse vinho, dessa alegria? Depende da profundidade da tua talha e do quanto de água você colocar. Se pensarmos só no aspecto físico da água, poderíamos concluir que Jesus poderia ter enchido os postes, mas ele não o fez, porque nessa ocasião o milagre estava condicionado à obediência. Querido, querida, muitas vezes você ainda não viu o milagre em sua família por pura desobediência. Você não quer sair da sua zona de conforto de jeito nenhum. Aprenda uma coisa: para o milagre acontecer, o homem faz a sua parte, Deus faz a parte dele. O homem tirou a pedra do túmulo de Lázaro, e Lázaro foi ressurreto pelo poder que veio de Jesus, do Senhor. Temos que encher os potes. Isso significa nos enchermos da palavra de Deus. Isso significa liberar perdão, isso significa dialogar, isso significa exercer amor, isso significa respeito e tantas outras coisas. A quinta lição que percebo é que quando obedecemos, Deus nos dá o melhor vinho. Veja na quarta frase: todos costumavam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. É o resultado. Deus pode fazer algo novo em seu relacionamento. Deus pode restaurar o caído, curar o enfermo, dar alento, trazer de volta a alegria, superar as dificuldades e criar pontes para relacionamentos partidos. Precisamos obedecer, então Ele fará o sobrenatural. E será infinitamente maior e melhor do que tudo que experimentamos até então. Essa foi exatamente a reação do chefe de cerimônia ao provar o vinho novo de Deus. Amado, amada, você pode estar aí nesse momento achando que a sua família já acabou. O vinho também já tinha acabado, mas daí, ao perceber a situação, foram a Jesus, ouviram Jesus, obedeceram a Jesus, e o milagre aconteceu. Casamento é milagre, família é milagre. Eu vou concluir. O mais importante, Deus faz uma promessa maravilhosa de benefícios para o casal e toda a sua descendência, para os que estão em aliança com Ele. Lembra que eu falei que família, casamento é aliança? Jeremias 32, a partir do verso 38 a 41, diz assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Aligar-me-ei por causa deles, lhes farei bem, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Ora, vocês querem ser felizes no casamento?
Você quer que seus filhos sejam felizes. Vocês querem as promessas que acabamos de apontar. Então façam tudo o que Jesus mandar, e podemos começar hoje simplesmente pedindo: Jesus, entra no meu casamento agora, entra na minha família agora. E tem um alerta. Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Vamos orar. Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer. Por isso te pedimos nesse instante que, por teu Santo Espírito, Senhor, se revele a todos que ouviram essa mensagem. Pai, nos faça ter, neste momento difícil pelo qual o nosso país está passando, a mente centrada na Tua palavra, na Tua direção, na Tua vontade. Que tenhamos uma fé prática e clara, que demonstre não só a certeza da Tua soberania, do Seu cuidado, mas também quem efetivamente nos fala ao coração. Que não nos dobremos a toda essa situação, mas somente ao Teu senhorio. Entra na nossa casa, endireita as nossas veredas, se manifesta em nosso casamento, se manifesta em nossa família, aos nossos filhos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como iniciei o culto hoje, essa semana foi uma semana muito difícil para todo o povo brasileiro. Muito difícil. Tem sido difícil. A nossa esperança está no Senhor. Nunca esteve em homens. Nossa esperança nunca se centrou no Congresso Nacional, na Presidência da República, nas câmaras. Nunca. Nossa esperança não está centrada em homens. Por isso, eu queria que nós terminássemos esse culto hoje orando pelo nosso país, sabe? Orando pelo nosso país. Nós estamos precisando desesperadamente das mãos de Deus sobre nossa nação, sobre nossas famílias, sobre nossos lares. Vamos lá. Senhor, eu sei que nada escapa aos teus olhos, Pai. E o Senhor do teu trono de graça contempla tudo isso que tem acontecido, Pai. Pai, o teu povo chora. Teu povo chora. Pai, estamos cativos, Senhor, meu Pai, da mentira. Estamos cativos, Senhor, meu Pai, da corrupção. Estamos cativos, Senhor, meu Pai, do agir do mal, Pai. Mas temos depositado nossa esperança no Senhor. Por isso, Senhor, nós te clamamos. Estende a tua mão de poder sobre o nosso país. Alcança os nossos governantes. Alcança cada um, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Pai, faz um milagre santo, Senhor. Faz com que todos se apercebam que o Brasil é do Senhor. Pai, de modo especial, cuida dos nossos lares, cuida dos nossos casamentos. Pai, esse cenário que nós vimos, que está acontecendo na China e tantos outros lugares do mundo, tanta violência, tanto divórcio, tanta família se destruindo, Pai, que não atinge os nossos lares. Pai, opera nesse momento um resgate santo do teu povo, Senhor. Pai, nós precisamos de milagre. De milagre. É o que te pedimos, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todo Israel de Deus, espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.